Muito bom que a gente tenha escolhido estar aqui hoje e muito bom que a gente tenha estado aqui, tenha escolhido estar aqui. É muito bom ter esse oásis no meio do deserto, nesses grandes desafios da transição, da pandemia, das dores coletivas que nós temos atravessado e que talvez ainda tenhamos que atravessar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Mantenhamos-nos unidos em Jesus, no amor, que os desafios todos serão mais leves, porque o seu jugo é leve, o seu fardo é suave. Vamos lá? Vamos nos reunir em essência, transbordando o que há de melhor em nós, fazendo emergir aquilo que há de mais profundamente bom nas nossas almas. Como Jesus nos ensinou, chamando, conclamando, nos integrando com Deus na figura do nosso Pai, do Pai nosso que está nos céus, na terra, em todos os planetas, em todo o universo e em todos os universos. Santificado seja, agora e sempre, o teu santo nome de amor. Venha a nós esse teu reino, que seja feita essa tua vontade da integração, da confraternização, assim na terra como no céu. Pão nosso, o pão de amor, a nutrição espiritual nos dai hoje. Perdoa, Pai, os nossos erros, nossos enganos, nossas arrogâncias, assim como nós perdoamos os enganos e as arrogâncias daqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos novamente nas tentações que nos trouxeram até esses desafios, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom nos integrarmos, muito bom termos escolhido estarmos aqui. Jussara Regina da Costa, Paulo Calef, Andréa Salvatore, Maria José Sobral, muito bom estarmos juntos, termos escolhido mais uma vez estarmos juntos, porque a disciplina, a disponibilidade é condição fundamental para qualquer processo de aprendizado, de sintonização, de integração com a luz. Hoje nós viemos falar sobre um outro passo, também extremamente básico, o critério que Jesus tem usado para fazer a seleção das pessoas nesse processo de transição, a seleção dos espíritos nesse processo de transição planetária. Quando Jesus falou paz na terra aos homens de boa vontade, ele deixou claro que não se busca, que ele não exige de nós uma perfeição para estarmos entre os escolhidos para permanecermos na Terra. Não é uma pureza, não é uma perfeição, o que deve nos refrescar a alma, deve nos esperançar, porque é claro que nós não alcançaríamos a pureza, a perfeição, estando num estágio ainda tão primitivo. Mas ele disse: paz na terra aos homens de boa vontade. A única coisa que um professor pede que sua classe tenha, que os seus alunos tenham, o único critério que um médico precisa do doente para que ele possa ser curado é abertura de alma, boa vontade.
é o mínimo e é o básico para todos nós. Essa é uma excelente notícia, já que um critério tão básico nos é pedido para esse momento. A má notícia é que nem sempre nós sabemos o que vem a ser boa vontade. Vamos estudar isso hoje? O que é, afinal de contas, boa vontade? Para isso, nós trouxemos, nessa nossa tarefa de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro tão precioso que a gente não cansa de recomendar a todos os amigos. Aqui nós vamos encontrar no capítulo 20, chamado Os Trabalhadores da Última Hora, uma parábola em que Jesus fala sobre o reino dos céus. Em primeiro lugar, o que é o reino dos céus? Reino é a delimitação de uma certa região, um certo grupamento social que tem como característica subordinação a um rei. É isso que é um reino. Então, o reino dos céus será aquele momento da terra em que todos nós reconheceremos como maior a autoridade do amor. Esse entendimento do que vem a ser o reino dos céus é absolutamente imprescindível para todos nós. Nós não precisamos viver já no amor. Não nos é exigido que tenhamos o amor puro, desprendido, universal que Jesus exemplificou. Mas reconhecer nesse amor o sentido maior de nossas vidas, a razão de viver. É essa a boa vontade que Jesus veio nos falar. Então, quando nos falou do reino dos céus, esse reino onde todos os súditos, onde só habitarão súditos do amor, pessoas sinceramente voltadas ao amor exemplificado por Jesus, ele disse que é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Aqui é interessante fazer um parêntese para ressaltar o que essa parábola nos esclareceu, ou seja, em Israel, ao tempo de Jesus, a jornada de trabalho tinha 12 horas. 12 horas era a quantidade de tempo que um trabalhador rotineiramente dedicava ao seu trabalho. Então, tenhamos isso claro, a jornada integral de um trabalhador ao tempo de Jesus era um total de 12 horas. E ele continua a parábola dizendo que aquele pai de família saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. A vinha é uma propriedade rural dedicada à produção de uvas para o vinho. Então, é esse o nome que se dá a uma propriedade de uvas voltada para o vinho, uma vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, então, aquele pai de família contratou trabalhadores que ele encontrou na praça e acertou o pagamento de uma moeda por aquelas 12 horas de trabalho, certo? Ele, tendo contratado assim, enviou esses trabalhadores primeiros que ele contratou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia. Na terceira hora do dia, e voltou a contratar, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse:
Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia. Imagine, na sexta e na nona hora do dia. Se os primeiros contratados foram, por exemplo, às 6 horas da manhã, ele não apenas saiu às 9 para contratar mais trabalhadores, mas saiu também ao meio-dia, na sexta hora, e às 3 da tarde, na nona hora. E ele fazendo sempre a mesma coisa, contratando outros trabalhadores para a sua vinha. E tendo saído na 11ª hora, que seria às 17 horas, às 5 da tarde, imaginem só, ele contratou a primeira turma às 6, a segunda turma às 9, a terceira turma ao meio-dia, a quarta turma às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde, quando a jornada já acabava, às 17 horas. 17 horas, já quando a jornada acabava, ele voltou à praça para contratar, mesmo sabendo que aqueles trabalhadores poderiam trabalhar apenas 1 hora do dia. E contratou novamente. À tarde, tendo chegado o final do expediente, o senhor da vinha disse àqueles que tinham incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros, então venham todos os contratados, para pagar-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Então ele, começando pelos últimos, aqueles que ele tinha contratado na 11ª hora do dia, ele foi lá e pagou 1 moeda para eles. Os que foram aliciados primeiro, na primeira hora do dia, ficaram aguardando a sua vez, e quando chegou finalmente a sua vez, eles esperavam receber mais do que os outros, porque tinham trabalhado mais do que os outros. Mas eles não receberam senão 1 moeda como os outros. E, percebendo o que lhes acontecia, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Não é interessante essa parábola? Primeira ideia que surge nas nossas cabeças, eu tenho certeza, é a da injustiça. Como pode? Esses que estão reclamando com razão. Não é isso? Pois esse é o primeiro pensamento de injustiça. Nós devemos pensar que o dono da vinha, logo após receber essa reclamação dos primeiros trabalhadores, lhes disse: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a esse último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Mesmo com essa explicação
remanesce na nossa alma um sentimento de injustiça, porque o ambiente do trabalho é um ambiente muito competitivo, é um ambiente de remuneração em dinheiro, e nós estamos acostumados na lógica humana a reivindicações, a greves, a justiça do trabalho, e isso nos dificulta o entendimento. Entendemos todos que aquele pai de família fez um trato e cumpriu o seu trato com os trabalhadores, que apenas tinham pensado que receberiam mais, porque os que trabalharam 1 hora, ao contrário deles que trabalharam 12 horas, receberam tanto quanto eles. Mas se nós transportássemos essa parábola para um ambiente que não existia ainda ao tempo de Jesus, que é o ambiente das nossas escolas atuais, a justiça de Deus se revelaria inteira, integral. Como seria isso? Um professor faz uma exposição de uma matéria e alguns alunos, desde o início da exposição, já conseguem perceber o final da explicação e percebem já ter aprendido aquela lição. Outros alunos só conseguem perceber e aprender aquela lição quando o professor acaba a sua explicação. Outro grupo ainda precisa dos exercícios e da correção dos exercícios para conseguir destrinchar, compreender a lição que lhe era dada. Alguns alunos ainda precisaram esperar todos os outros seus colegas saírem da classe para fazer um pedido especial ao professor, lhe revelando que não conseguiram compreender a lição. Pois eu pergunto para vocês, no dia seguinte esse professor dá prova sobre essa matéria. Aquele que aprendeu no primeiro momento da explicação, aquele que aprendeu ao final da explicação, aquele que aprendeu durante os exercícios, ou aquele que aprendeu apenas com explicações suplementares do professor, quais desses teriam melhores notas? Quais deles mereceriam mais nota? Nós sabemos, pela nossa vivência escolar, não seria necessariamente o que aprendeu primeiro melhor do que aquele que aprendeu por último, e sim aquele que aprendeu. Se o que aprendeu por último tiver aprendido integralmente a matéria, ele terá tanto valor, tanta nota, não é assim? Ele terá tanta nota quanto aquele que aprendeu primeiro. Quem aprendeu integralmente no último momento terá 10, assim como quem aprendeu integralmente no primeiro momento. Não é assim? Não é justo que seja assim na escola? É, porque a escola visa o aprendizado. E talvez fosse uma parábola perfeita para Jesus para explicar a sua lógica, a sua justiça. Mas, naquele tempo, não havia a escola como é estruturada nos nossos tempos, com as provas, com as explicações, com os exercícios. Então, esta comparação ajuda-nos a iluminar a lógica de Deus, que é uma lógica eminentemente pedagógica e não cobradora, reivindicadora como o ambiente do trabalho. Essa explicação, em primeiro lugar, afasta a ideia de injustiça no reino de Deus. Não há uma única injustiça no universo de Deus. A segunda ideia que nos surge quando ouvimos essa parábola é: que boa vontade teve
o senhor da vinha, o dono da vinha, aquele pai de família, não é verdade? Chamou e chamou e chamou várias vezes e foi chamando sempre com uma paciência, com uma boa vontade extremas. E que boa vontade ele ainda teve ao remunerar igualmente todos os seus trabalhadores. Como teria uma extrema boa vontade aquele professor da nossa comparação que explicou uma vez, explicou outra e outra e outra, e ao final de todo o seu período de trabalho ainda tinha boa vontade para explicar novamente. Essa é a atitude de Deus para conosco. Deus é um pai, é um professor que nunca desiste de nós. Jamais, em tempo algum, Deus desiste de nós. Porque essa é a natureza de Deus, essa é a natureza do amor. O verdadeiro amor não desiste nunca. E a terceira observação, já falamos sobre a justiça, já falamos sobre a atitude de Deus, a boa vontade de Deus. A terceira observação, o terceiro tema do nosso estudo é exatamente a nossa boa vontade. A quantas anda a nossa boa vontade, vocês analisam? Pensem a partir da parábola. Por que é que alguns trabalhadores não foram chamados na primeira hora, só estavam lá na segunda hora? Por que eles não estavam na praça às 6 horas da manhã na nossa comparação? Muito provavelmente porque ainda estavam dormindo, ainda estavam distraídos com outros afazeres. E aquele que só estava na praça às 9 horas da manhã, por que ele estava lá? E aquele das 3 horas da tarde? E aquele das 5 horas da tarde? Por que só estava na praça às 5 horas da tarde? Porque distraiu-se com outras importâncias e outras prioridades do mundo. Inclusive brincadeiras, inclusive bebidas, inclusive o sono. Mas só estavam disponíveis ao trabalho na última hora. Por isso é que essa parábola fala tanto de nós. Nós somos os distraídos da humanidade. Aqueles que, ao invés de se disporem ao aprendizado do amor, ao aprendizado com Jesus, deram importância para outras coisas. Ainda hoje, a humanidade não dá importância para muitas coisas. Se você for pesquisar os ideais de felicidade das pessoas, o que é felicidade para as pessoas? É poder, é dinheiro, é fama, é beleza. E nada disso foi pregado por Jesus. Então, enquanto as pessoas estão distraídas com imensas prioridades, gastando sua saúde, sua energia em torno de poder, riqueza, fama, beleza, eles deixam de pensar e de se dedicar àquilo que é fundamental. Por isso é que não estavam disponíveis. Mas aqueles que estavam disponíveis desde o início, aqueles que ficaram um pouco depois, aqueles que ficaram ainda bem depois, e aqueles que só ficaram nesse último momento que representa a 11ª hora. Nós, que estamos nessa última hora, nesse último momento da transição planetária. O que interessa aos olhos de Deus? Que nós nos disponhamos ao trabalho e no trabalho nós nos transformemos, porque o trabalho transforma fora e transforma dentro. É isso apenas que interessa ao pai de família, ao professor, ao dono da vinha, a Deus. Ele só quer a nossa transformação,
o nosso aprendizado, a nossa cura. Essa é a revelação fabulosa que nós podemos e devemos fazer para esse nosso momento de transição planetária. Entender que nós somos os trabalhadores da última hora, que até agora temos gasto as nossas vidas, nossas energias com distrações no mundo, distrações com traições ao chamamento fundamental. E o que a parábola não conta é que, mesmo chamando na última hora de trabalho, ainda houve trabalhadores que não aceitaram o convite daquele pai de família, do Pai Nosso, representado por Jesus. Porque ainda no final haveriam trabalhadores que não aceitariam o contrato, não aceitariam o convite do trabalho, o convite do amor. Por quê? Porque ainda hoje, ainda nessa última hora da transição planetária, quantas são as pessoas que ainda priorizam poder? Estamos aí às vésperas de mais uma rodada de eleições. Candidatos surgem de todos os lados. Eles candidatam-se ao serviço ou candidatam-se às benesses dos cargos, aos salários dos cargos, às oportunidades, à fama, ao destaque dos cargos. Analise isso. Se você encontrar pessoas que se dedicam aos cargos para servir, vote neles. Vote neles, porque a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país precisa de pessoas assim. Mas será que são muitas? Será que não haverá pessoas que se candidatam agora que queiram apenas o dinheiro, o poder, a fama? Certamente sim. Se são maioria ou não, eu não tenho capacidade de dizer. Mas existem e são muitos, não é? Então, muitos de nós ainda estamos distraídos. São muitos os que morrem todos os anos em mesas de cirurgia para ficar mais bonitos. Imagina, morrem para ficar mais bonitos. Que se corrompem para ter mais poder. Que tudo fazem, traições a seus namorados, maridos, noivos, para ficar mais famosos nos shows, nos reality shows das televisões. Tudo nós sacrificamos, tudo nós relegamos ao segundo plano, pelos nossos ideais de poder, dinheiro, beleza e fama. É por isso que nós não estamos na praça, é por isso que mesmo estando na praça na última hora, alguns de nós ainda não vai aceitar o contrato do serviço, o contrato do amor. É aí que nós precisamos pensar, quem terá essa boa vontade? A quantas andará nossa boa vontade, matéria tão essencial nesse último momento, porque Jesus está na praça chamando. Quando há um animal em más condições de saúde ou atropelado, Jesus está na praça chamando. Quando há florestas sendo queimadas, Jesus está na praça chamando. Quando há homens de rua, desempregados, pessoas desesperançadas, negativistas, pensando em desistir da vida, Jesus está na praça chamando. Qual tem sido e qual pode ser ainda a nossa atitude? Porque Jesus não parou de chamar na praça. Jesus está nesse momento na praça chamando. Amanhã
chamará. Depois de amanhã, ainda chamará. Qual será nossa atitude? Nós rezaremos pelos nossos irmãos vegetais e animais que estão sendo barbaramente queimados nas queimadas tão provavelmente feitas pela ganância? Será que nós estamos orando por eles? Será que nós estamos orando pela terra que está sendo calcinada e perdida na sua riqueza por esse mesmo fogo? Será que nós, conseguindo orar por todos esses nossos irmãos, todos esses irmãos mais novos, que são os vegetais, os animais e os minerais, estamos tendo a grandeza de orar também pelos índios, pelos trabalhadores que estão perdendo seus empregos, pelos próprios incendiários, pelos próprios governantes omissos, pelos sofredores de todos os tipos? Será que nós aceitaremos o convite de Jesus? Se aceitarmos, tenhamos a certeza, seremos valorizados, remunerados com a mesma moeda daqueles que se ofereceram à fraternidade há milênios. Porque só o que interessa para Jesus é que nós atendamos ao divino convite da fraternidade. Que assim seja, que todos nós atendamos a esse convite. Vamos fazer então a nossa reflexão agora sobre todas as colocações e as lições trazidas por vocês, pelos nossos amigos, nesse nosso intercâmbio de aprendizado de boa vontade. Vamos lá? A Gislene Rosa Porto está com a gente, nossa grande amiga, Mônica da Silva, Carmen Lúcia, Roberta Emi, Lueli Oliveira, Mônica da Silva, Felipe Montagnoli, Angelina, Simon, Yara, Mônica, Marinês, Márcida. Muito bom nós estarmos juntos. A Mônica sempre trazendo a lembrança de diversas pessoas. Lembrem-se vocês também, coloquem ainda que só nos seus corações o nome de todos os necessitados e envolva essas pessoas com a luz do amor de Deus. É um momento privilegiado que estamos mais integrados com o alto, e essa integração propiciará que o nosso pensamento, a nossa oração seja ainda mais vigorosa. Faça isso. Assim como indique essa live, se você entender que ela possa ser útil a alguém. Compartilhe, passe para as pessoas. Assim como, caso você entenda por bem, adquira os nossos livros, que são todos dedicados à Fraternidade Sem Fronteiras. Livros de estudos curtos sobre o Evangelho, como esse Prudente, a Saúde segundo Jesus. Então, repensar o Evangelho de Lucas, tendo como centro a saúde. Grãos de Mostarda são reflexões sobre temas do cotidiano, sempre tendo por base o amor de Jesus. E Saulo e Paulo, um livro que tem como tema a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima, já que Saulo é Paulo, apenas diferenciados por um encontro sincero com Jesus. Se vocês estiverem interessados, busquem no MSN, digam para mim que a gente vê um jeito dos livros chegarem até você. Toda a renda líquida para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que eu convido vocês a conhecer, vocês vão se surpreender, tá certo? Carmen Lúcia, Elza Cristina Riesco, muito bom estarmos juntos.
Mara Lúcia Prata, Maria Antônia Andrade Lanzoni, muito bom estarmos juntos, Maria Antônia. Elza Loureiro Martins Loureiro. Angelina também lembrando de diversos amigos. É sempre muito bom, muito oportuno quando estamos recebendo bem, quando estamos recebendo a luz, quando estamos bebendo água, lembrar de todos os sedentos, quando estamos sendo curados de uma doença, lembrarmos de todos os doentes. A cada vez que nós reconhecermos pela gratidão o bem que estamos recebendo de Deus, reflitamos, repliquemos esse bem no nosso coração, ecoando para toda a humanidade, para todos os universos, não é? Ana Maria Scorza, grande amiga de muitos estudos juntos, a Thalita Costa Santana, Ana Afonso. Muito bom estar com vocês, meus amigos. É muito bom, muito gratificante a gente estar se integrando nesse exercício. A Gugu Souza nos diz assim: boa noite, Maurício, graças a Deus estamos juntos novamente para que, com muito amor, possamos ouvir os evangelhos de Jesus, segundo o Espiritismo, mas temos que praticá-los todos os dias. Deus te abençoe e te proteja poderosamente, hoje e todos os dias de sua vida. Muito obrigado, gratidão a você também, Gugu, que a gente esteja sempre juntos, sempre nos estimulando para o bem. Eliana Quiodo, nossa amiga, muito boa noite. Francisca Chagas. Eliana Quiodo, pois é, agora temos que correr atrás do prejuízo. É isso mesmo. Não baixa a nossa autoestima saber que nós erramos muito no passado. Apenas nos dá o fundamental sentido da humildade. Aceitemos que desperdiçamos nosso tempo e dediquemos com ainda mais energia a todo momento, a toda hora de serviço que nos for dado trabalhar. Não é isso? Muito legal. Eliana. Andréia. Cada qual tem o seu tempo. Temos oportunidades diárias, mas muitas vezes demoramos a entender a necessidade do aprendizado. Mas nunca é tarde para mudarmos as nossas atitudes. Olha que síntese ótima que a Andréia está fazendo para todos nós. Nunca é tarde para mudarmos nossas atitudes e nos transformar, mesmo que em pequenos passos. Maravilhoso, Andréia. É exatamente isso. Esse sentimento de que se Deus está apostando em nós, entre os bilhões que queriam encarnar na Terra, nós conseguimos encarnar porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Perguntas na Bíblia. Nós somos inquiridos na Bíblia. E a resposta é: somente nós, com o nosso pessimismo, a nossa falta de confiança, somos capazes de boicotar, de desperdiçar aquilo no que Deus foi por nós. Somente nós podemos jogar fora essa oportunidade e que assim não seja. Que assim não seja. É isso mesmo. Marineide Neidinha, Isildinha Belli, Silvia Farias. Muito bom a gente estar junto. Carmen Lúcia dizendo: e pedir por essas pessoas para que enxerguem Jesus na praça é difícil. Essas pessoas somos nós. A melhor maneira de servirmos a Jesus é trazer mais pessoas para a fraternidade, para a solidariedade. Forma-se um milagre de multiplicação, porque nós, sendo gratos aos benefícios que recebemos, transformamos essa gratidão em serviço para outras pessoas. E essas pessoas que forem servidas por nós vão também exercer a sua gratidão em serviço. E se nós fizermos isso hoje,
Se nós fizermos isso amanhã, na nossa primeira hora, ou na última hora do dia, tanto faz, nós integraremos o milagre da multiplicação com Jesus. E a grande maneira, talvez a única maneira mais poderosa de nós chamarmos pessoas à solidariedade, à fraternidade, à caridade, que tem toda a importância nenhuma às organizações humanas. Se você não for espírita, mas for um católico sincero, for um protestante sincero, um umbandista sincero, um budista sincero, você vai ser muito melhor do que qualquer religioso convencional. E se você não tiver religião nenhuma, mas praticar essa fraternidade, pode ter certeza, é o que conta. Fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo ou da religião A ou B. Não é isso? Muito bom. Então, aceitemos o convite de Jesus e multipliquemos com todos aqueles do reino mineral, vegetal, animal ou hominal que nós encontrarmos pela frente, sem julgamentos, sem distinções, sem preconceitos. Façamos isso a partir de hoje. Inclua nas suas orações o solo do Brasil e dos outros países que têm, como o Brasil, desperdiçado, violentado a sua natureza. Inclua também os animais, os vegetais e os seres humanos, as comunidades indígenas, os caboclos, os fazendeiros, os banqueiros, todos que têm desperdiçado as suas vidas com as distrações do mundo, os políticos que têm distraído e têm deixado de atender ao convite de Jesus. A todos eles, a todos nós, fica sempre a lembrança: Jesus está na praça, contratando trabalhadores para a sua vinha. O professor, perfeitamente paciencioso, está sempre ensinando os alunos. Só se quer dos alunos e dos trabalhadores que tenham boa vontade. Aceite e multiplique a boa vontade concretamente no seu dia a dia, na sua família, no seu local de trabalho, aonde você estiver. E agora a gente conclama Maria de Nazaré para nos ajudar nessa transformação da má vontade, do egoísmo, para a boa vontade com Jesus. Dizendo: Ave Maria, salve Maria, tu és cheia de graça, de amor e de fé, porque o próprio amor está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, os homens, os brancos, os negros, os brasileiros, os estrangeiros, os espíritas, os religiosos e os ateus. Seja feita a vossa vontade, como no Pai Nosso, seja feita a sua ação entre homens e mulheres. Porque bendito é o fruto do amor, o fruto do teu coração, o fruto do coração de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, propiciadora do amor à terra, rogai por nós que temos até agora nos perdido, nos distraído. Rogai por nós agora, na hora de nossa transformação, de nosso aprendizado, porque amanhã nós queremos ser mais disponíveis ao serviço e ao amor do que temos sido até agora.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte, da nossa transformação, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos, estamos juntos e sempre estaremos, todas as quintas-feiras, às 19h30, todos os domingos, às 17h30, 5h30 da tarde. Visitem também a página de Facebook do SEB, CEB, Semente de Luz. Lá você vai encontrar trabalhos de desobsessão às sextas-feiras, 3h da tarde, evangelho 3 dias por semana, em que você pode participar, palestras aos domingos e às quartas-feiras. Você vai sempre encontrar uma oportunidade de se integrar ao bem, não apenas com as atividades online, mas com atividades presenciais, já que estamos sempre recolhendo doações para formar cestas básicas para 100 de famílias aqui em São Vicente, na Vila Margarida, onde temos uma base de trabalho lá. Então, busque, coloque o seu melhor para fora, aceite o convite do Senhor da Vinha, porque Jesus está na praça. Vamos juntos? Um grande abraço e até a próxima!